Boa noite, gente. Estamos começando mais um Conversa Boa. Tô fixando aqui um comentário, tá? Enquanto entram as primeiras pessoas e também o nosso amigo João Martins, tá? Então, tô fixando um comentário aqui, rapidinho. Para que quem não curte ainda o nosso amigo Martins, ou quem não curte ainda o nosso perfil aqui também do Instagram, possa assim fazer. Então, rapidinho, eu tô só fixando esse comentário aqui. Quem não colocou na agenda ainda, todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, aqui eu vou dividir a tela com o Martins, a gente tem esse que a gente intitula de Conversa Boa. Nosso programa Conversa Boa. Aí, Martins! Boa noite, meu caro. Boa noite, Jairo. Boa noite a todos. Começando mais um Conversa Boa, né? Estava dizendo aqui que quem não colocou na agenda ainda, todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, a gente tem esse papo bacana aqui. Registrar aqui que já entrou o Edson Westin, que é secretário de Meio Ambiente de Pacoti. Entrou aqui o pessoal da Secult de Chorozinho, a Secretaria de Cultura. Um abração. Churro Joia, Eduarda Gabriela, o Edson da Boa Noite a Todos. Entrou a Amanda Carvalho, a Lari, a Maria Heloísa Mota, a Emanuele Reis Vieira e a Fafá. Bom, Martins, vamos começar mais uma conversa boa com essa triste realidade que a gente está sofrendo ainda com a situação da pandemia, né, meu cara? Eu estava vendo a velocidade que está se alastrando a pandemia no interior, está muito preocupante, em especial aqui no Ceará. A gente já passou dos números da capital há bastante tempo e a preocupação só aumenta. Entrou aqui ainda a Beca, a Isa Oliveira e a Helena Bemergui, lá de Macapá, viu, Martim? Ótimo. Tem uma turma boa lá em Macapá assistindo a gente. Vou passar o balanço bem rapidinho aqui, aí eu passo para você. Os números atualizados. No mundo hoje nós temos 9.157.320 infectados. Já são 473.930 mortos pela Covid-19. Os Estados Unidos lideram as estatísticas com 2.373.274 infectados e já são 122.654 óbitos. O Brasil vem logo depois com 1.117.430 infectados e já são 51.502 mortos por Covid-19 aqui no Brasil. Portugal, aí onde você se encontra. Lembrando, pessoal, que essa conversa aqui é um bate-papo, uma ponte Brasil-Portugal, Ceará, Fortaleza, Ceará, diretamente a Lisboa, onde o Martins se encontra. Portugal tem 39.737 infectados, com 1.540 óbitos. O estado do Ceará, 97.528 casos confirmados, com 5.717 irmãos cearenses que já perderam a sua vida por conta da Covid-19. Martins, a gente só escuta falar de reabertura, de liberação das atividades econômicas e os números não param de crescer. A Prefeitura de São Paulo fez um estudo que a diferença entre os números oficiais e os infectados de fato na cidade de São Paulo deve ser uma diferença de 1 para 10, ou seja, de que na verdade o número real seria 10 vezes maior. Então, como é que a gente assimila isso? Essa reabertura quando a pandemia na verdade ainda está com a curva ascendente? Dá o teu boa noite para todo mundo e já começa com essa pancada. Boa noite, pessoal. Novamente, boa noite, Jairo, né? Quando a gente olha para esses números e observa como esses números estão sendo tratados pelo governo federal e mais ainda pelas lideranças econômicas do país,
a gente fica, digamos assim, a gente fica triste de ver que a agenda da saúde foi suplantada pela agenda econômica. Não quero dizer aqui que uma é excludente da outra, muito pelo contrário. As duas são par e passos e uma é tão importante quanto a outra. Mas o que a gente vê com esses números, Jair, e com essas várias aberturas que a gente está vendo, principalmente nas cidades como São Paulo, principalmente nas cidades como Rio de Janeiro, é uma forte pressão da área econômica, do poderio econômico, para que possa ser aberto os comércios, para que a vida econômica volte ao normal, sem ainda estar estabilizado ou ainda se compreender como essa curva está ainda no Brasil em algumas cidades e algumas regiões. Desde o início aqui que a gente comenta, e os especialistas também falam muito nisso, que o Brasil é muito grande, as regiões são muito díspares, e o vírus realmente ia se comportar de maneiras diferentes num país continental como esse nosso. É correto isso, a gente não está aqui para dizer que isso não ocorre, mas, por exemplo, no estado do Ceará e na cidade de Fortaleza, nós temos um número claro, né, comprovado por estatísticas e pelos números que estão chegando dia a dia, que essa curva realmente chegou num platô e a partir desse platô ela começa a declinar, como é normal, de uma maneira bem suave. E aí, quando eu falo isso, é na capital, Fortaleza, e na região metropolitana. As outras cidades do interior, aí voltando de novo para o Ceará, que não tinham muito isso também, continuam a não levar isso com a seriedade que deveria se levar, principalmente a população, porque nesse caso, minha gente, nós, enquanto cidadão, temos que também colocar a nossa participação nisso. Não basta o governo dizer não pode sair, não basta o governo dizer não pode abrir o comércio. O governo tem que dizer não pode sair, não pode abrir o comércio e dar as condições para que as pessoas fiquem em casa. Tipo, por exemplo, esse seguro que se está pagando de R$ 600 para aqueles trabalhadores que não podem trabalhar, ficar em casa. Tipo, por exemplo, incentivar que as empresas auxiliem os seus trabalhadores para que permaneçam em casa em teletrabalho e aí também façam um aporte financeiro. Todas essas questões o governo tem que fazer. Outra questão que o governo tem que fazer, dotar os hospitais de estrutura humana e de material para que possa atender essa demanda. Mas nada disso vai ser suficiente se a população não aceitar a sua parte nessa questão de vermos como a Covid vai ficar no Brasil. Nós vimos, eu estava lendo esses dias aí, em Santa Catarina, a Beto Carreiro World abriu um escândalo, minha gente. Aquela multidão de gente aglomerada, sem máscara, e aí os números, ou seja, os números são implacáveis com isso. Quando acontece isso, depois de 10 dias, 7 dias, no máximo 14 dias, a gente vê o sistema de saúde pressionado com isso. Então, gente, esse é o novo normal. Esse é o novo normal. Enquanto nós não tivermos uma vacina, enquanto nós não tivermos um fármaco, nós vamos viver nesse novo normal que é de distanciamento social. Nós vamos viver esse novo normal que é abre, fecha. Nós vamos viver desse novo normal que é que as organizações empresariais vão ter que se reinventar no termo de consumo e no termo de venda. Para você ter uma ideia, Jário, e aqui, meus amigos do Conversa Boa, Portugal já está num estágio muito avançado na Europa de abertura. Tem sido elogiado essa abertura, mas nós aqui também estamos atravessando grandes desafios.
principalmente nas áreas mais populosas, que é no Porto, que fica no norte, e principalmente aqui na área de Lisboa, que é composto por 18 municípios e concentra 2,8 milhões de pessoas, que ao reabrir isso, nós ainda estamos controlando um repique diário de 300, por exemplo. Hoje nós tivemos 345 novos casos. Desses 345 novos casos, 70% a 80% é na área de Lisboa e Vale do Tejo. Né? E alguns, aqui a gente chama alguns conselhos, né, que são, digamos assim, os municípios ao redor. E dentro desse conselho nós temos as freguesias, que são os bairros, né, que é como se fossem as regionais aí para a gente em Fortaleza. Para você ter ideia, tem 2 conselhos aqui, que é Odivelas e Amadora, que são os municípios da região metropolitana, estão em lockdown. Estão em lockdown agora, né? Restrito, tudo fechado, foi pedido para que as pessoas fiquem em casa, porque lá é onde se tem maiores casos disso. Aqui, para você saber, Martins, a região do Cariri também já está caminhando para o lockdown, tá? Juazeiro, especificamente, que já tinha feito um primeiro processo de reabertura, está voltando atrás. Deixa eu só ler rapidinho um comentário aqui da Helena Bemergui, que ela coloca: boa noite, eu não compreendo como a economia poderia estar acima da vida. E essa fala da Helena Martins, ela nos leva àquela reflexão também de que mesmo aqueles que têm a preocupação econômica, que é uma preocupação legítima, mas o caminho mais célere para a reabertura da economia é justamente obedecer essa orientação sanitária, né? É isso que a gente tem observado. Eu quero até aproveitar e pedir para a Helena, para ela colocar aqui para a gente como é que está a situação lá de Macapá. Porque quando eu fiz uma live lá de Macapá, a situação já estava muito preocupante. Eu lembro que dos leitos de UTI, no dia que a gente fez a live, Martins, tinha 1 leito disponível no estado. Em números absolutos. Então, hoje a situação lá deve estar muito difícil. Então, se ela puder, até uma questão de utilidade pública. Martins, agora outro problema que eu também vi notícias de hoje, é que a Prefeitura do Rio também realizando pesquisas sobre, agora nesse caso, em relação aos testes positivos e negativos, para a gente refletir sobre a subnotificação, foram pegos 5 comunidades. Rio das Pedras, Cidade de Deus e mais outras 3 comunidades. E o nível de testes positivos era de 25% a 27%. Dos testes realizados. Então, imagine, meu amigo, a quantidade de subnotificação que nós não temos em comunidades enormes como aquelas que existem no Rio de Janeiro, com o comércio aberto. Entende? Só para você ter noção, em Pacuti, aqui no Maciço, 2 comércios que estavam abertos tinham funcionários que tinham se infectado e não sabiam. E hoje nós temos mais de 130 casos em Pacuti, uma cidade com o quê? 12, sei lá, 15 mil pessoas. Então, a subnotificação é muito preocupante e esse quadro ainda é muito preocupante, né, Martins? É muito preocupante e a gente vê um certo relaxamento. A gente vê um certo relaxamento tanto da população doida, obviamente, ninguém gosta de ficar confinado em casa por 90 dias. A questão não é essa. Mas ao tentar voltar para essa vida de deslocamento, de encontros sociais, a gente tem que trazer para a gente também essa responsabilidade dessas relações. Como você muito bem falou aí, o grande perigo são esses assintomáticos, que não sentem nada, que não percebem que estão doentes e estão transmitindo para outras pessoas. A outra dificuldade também são com os jovens. Né? Os jovens, por natureza, não gostam de ficar confinados. São muito sociais, gostam de se relacionar, gostam de ir para festa, gostam de ficar junto, gostam de estar na patota, gostam de estar
nos grupos. E esses jovens, geralmente, eles são assintomáticos e também têm, quando tem ou quando aparece, os sintomas são muito leves. Mas a grande questão é que esses jovens voltam para casa, que esse jovem tem pais que tem alguma doença, que são já mais com idade mais avançada, tem seus avós, tem seus tios e que voltam para casa, infectam essas suas famílias e esses seus familiares, sim, aí podem ter uma questão pior. É interessante também, Jair, voltar para o que eu estava falando aqui na Europa, como é que está se abrindo, né? A própria Alemanha, que foi um exemplo também aqui elogiado no mundo todo, já em algumas regiões está voltando atrás. Já está com esse cuidado, porque ao abrir também houve um repique de novos casos, de surtos localizados também, e que eles tiveram que intervir. Portugal, de onde eu falo agora, a sua grande vantagem foi fechar muito cedo, a população se engajar também de uma forma muito positiva e essa abertura ser gradual e as pessoas estarem experimentando ainda como é que é. Para você ter ideia, eu aqui ando muito de transporte coletivo. E os transportes coletivos geralmente não estão muito cheios. Quando você entra no metrô ou quando você pega um ônibus, todos estão de máscaras. Todos estão de máscara, alguns de luvas. E todos os locais que você vai fazer uma compra, que você entra, tem todo um aparato para que você entre e faça. Você espera, às vezes, quando tem mais pessoas lá dentro, ao entrar, você tem que passar o álcool gel na mão, você tem que, ao fazer um pagamento, ao pedir uma coisa, manter um distanciamento de quem você está falando. Isso é todo um protocolo, todo um procedimento que o cidadão português está se acostumando com esse novo normal. Ou seja, as relações hoje, elas não são mais espontâneas como a gente tinha antes de chegar, abraçar, apertar a mão. Não, hoje já, as pessoas aqui já tinham um pouco disso, mas hoje eu noto que é demais. E outra coisa que eu noto, há um certo receio de se relacionar. Há um certo receio, inclusive, de sair às ruas. As pessoas realmente só saem às ruas, só vão nos centros comerciais, que são os nossos shoppings aí, quando realmente precisam fazer uma coisa que tem que fazer naquele determinado local, né? Ainda é muito cedo, a gente está ainda agora atravessando o período que nós estamos entrando no verão, né? Estamos entrando no verão. As próprias praias têm um grande protocolo para as pessoas irem à praia, para como se comportarem. Tem todo esse aparato que a gente está vendo aí. E com tudo isso, que nós abrimos, digamos assim, o comércio mais cedo, que as questões da economia foram colocadas mais cedo, Portugal, a Europa e o mundo vai atravessar uma grande crise econômica. Como nós já falamos aqui, o tombo na questão do turismo é esperado em 60% esse ano. Nas outras questões também, o PIB com retração entre 8% e 9%. Então, são todas essas questões que as pessoas precisam entender que quanto mais a gente se cuida, mais rápido isso pode passar. Quanto menos a gente se cuida, mais complicado isso vai ficando e essa curva não consegue ser controlável para que isso tenha uma questão da economia possa agir mais rapidamente. No Brasil, o que a gente percebe é que as discussões são muito primárias ainda sobre essa questão econômica. Não se há uma discussão mais aberta como se há aqui no resto do mundo, que todos nós estamos preparados
todos nós estamos preparados para o grande baque econômico e social que vai haver nesse continente. E todos os governantes estão dialogando dioturnamente para, ou seja, rever ou fazer com que esse baque seja menos absorvido por nós. Há uma discussão, inclusive aqui, já, há uma discussão aqui que nós vencemos a pandemia do coronavírus, ou conseguimos controlar, mas como vamos fazer isso nessa crise econômica? Essa é a grande discussão agora aqui na Europa. Aí você imagina a América Latina, que nesse momento já é o grande epicentro, Brasil, Peru, Chile, México, com democracias frágeis, com instituições frágeis, omissas, com vultuosas massas na vulnerabilidade. Você imagina o quadro que nos espera aqui. Deixa eu registrar rapidinho aqui, Martins. Iraci Ferreira, Juliana Costa, K05, a Helena, Thaís Araújo, Carlos Kleber Gadelha, Chapa Louco, que é do coletivo Outra Face, de Guaramiranga, Vânia Oliveira, Robert Vânia Pinheiro, Ritinha, Lene Souza, Lele, Aleph Gabriel, Alice Gabriele, Mariane Virgens, Matheus Mota, nosso amigo Luiz Charles, da Petrobras e do coletivo Ocupe, Pedro Igor Monteiro, o Carlos Kleber Gadelha coloca: falta responsabilidade social às pessoas. Entrou o Josevan Abreu, Nazarena Albuquerque também está aqui, As Aventuras de Lisa, Mário Arnold, Aline, Raniele, Ravena Nojosa, a Helena Bemerguila de Macapá coloca: a situação continua caótica. Já perdi muitas pessoas queridas. Não sei quantos leitos estão disponíveis hoje. A Helena é uma mulher linda, uma poetisa, Martins, que tem 80 anos de idade e está nos acompanhando lá em Macapá. Entrou a Renata Martínez, o Jeová Regis Torres, Eduarda Pires, Isabela Beatriz. Josevan Abreu coloca: agora que abriram os shoppings, estão reclamando da falta de clientes, com agravante que agora vão pagar impostos, aluguel, etc. O imediatismo mercadológico é irracional. A Damiana entrou, Jaci Diniz, Maria Luísa, Rani Klebia, Vi, Poxa Abelinhas, Lara Mourão, Gisele Sena, Márcia Souza e Ei Bru. Pois muito bem, como se não bastasse a crise sanitária, nós temos aqui uma novela de todos os dias no Brasil, da crise política. Que a crise política hoje no Brasil, ela também ocupa as páginas policiais, né? A gente não está falando mais só do caderno de política, eles se confundem. E um dos assuntos que pautou a nossa semana, Martins, foi a prisão do Queiroz. Daí a gente resolveu conversar um pouquinho sobre essas metáforas do governo brasileiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre milícia, sobre rachadinha, sobre como o governo trata a questão do racismo com profundo deboche, que a verdade é essa. E aí eu queria trazer aqui alguns elementos para mostrar para o nosso povo e para a gente dialogar. Pode ser? Pode, Jário. Para quem não conhece ainda, o seu Adriano Magalhães da Nóbrega. Ele é chefe da milícia, ele era chefe da milícia de Rio das Pedras, ex-policial do BOPE. Ele foi expulso da PM por envolvimento com a máfia do jogo do bicho no Rio. Logo depois investiu na carreira de mercenário, trabalhando para bicheiros políticos e para quem pagasse bem. Devido ao perfil técnico, né, de pistolagem e de máfia, em 2005... o Adriano, porque esse é o critério técnico para a família Bolsonaro. Em 2005, o Adriano Magalhães da Nóbrega recebeu a medalha Tiradentes, a mais alta honraria do Legislativo Fluminense, por indicação do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, o 02. O ex-Caveira também recebeu outras 2 honrarias de louvor e congratulações por serviços prestados à corporação, por atuar direta e indiretamente em ações promotoras de segurança e tranquilidade para a sociedade. Esse é o Adriano. Já o Major Ronald
É um major da PM também do Rio de Janeiro, que é grileiro nos bairros de Vargem Grande e Vargem Pequena e chefe da milícia de Muzema, no bairro de Itanhangá. O bairro de Itanhangá é o bairro de onde saiu o carro do assassinato da Marielle Franco e do Anderson. Pois muito bem, o Flávio Bolsonaro também condecorou o Major Ronald, que recebeu moção honrosa quando já era investigado como um dos autores de uma chacina de 5 jovens na antiga boate Via Show, na Baixada Fluminense. Baixada Fluminense que já foi um dos territórios mais violentos do Brasil. Os dois integravam ou integram, no caso o Ronald, que ainda está vivo, o Escritório do Crime, um grupo de extermínio apontado como responsável pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. O grupo é acusado ainda de extorsão de moradores e comerciantes, agiotagem e pagamento de propina. Segundo o Ministério Público, o grupo de milicianos presos na Operação Intocáveis agia na região da comunidade Rio das Pedras. Foi justamente em Rio das Pedras, que Fabrício Queiroz, o ex-PM e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi se esconder depois que estourou o escândalo sobre a sua movimentação financeira. Agora, por último, ele estava escondido em Atibaia, né? Rapaz, a história brasileira, ela é tão... O nível de cinismo é tão grande, ô Martins, que o sítio é em Atibaia, né? Ainda tem esse detalhe. Mas, Martins, virou caso de polícia mesmo o governo no Brasil, porque, olha, diga-me com quem andas que te direi quem és. Olha os melhores amigos do senador Flávio Bolsonaro, Ronald e Adriano. Como é que a gente pode conviver com isso no Palácio do Planalto? Antes de entrar nessa questão de polícia, né, eu vou entrar primeiro na questão de política, para depois ir para a questão de polícia, né? A gente tem que perceber que o governo Bolsonaro, ele foi eleito e era sustentado, né, por 3 pilares, né, que lhe proporcionaram essa vitória e que até agora com ele estão e também se alimentam desse governo, né? A gente pode falar do consórcio composto pelos lavajatistas, que nada tinha como representante maior o ex-ministro Sérgio Moro. A Lava Jato foi um dos instrumentos de propaganda de parte da elite brasileira e parte dos políticos brasileiros para eliminar, para tornar um partido estigmatizado e chegar ao poder, né? Ou seja, o senhor Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz, participou ativamente para que esse consórcio desse sustentação à eleição e ao governo do senhor Bolsonaro. Alguns analistas, inclusive, dizem que ele é o principal responsável por essa vitória do Bolsonaro, fazendo toda essa perseguição ao campo político, né? Tornando o campo político um campo que fosse, digamos assim, era um campo que parecia que estava com lepra. Ninguém podia se encostar em um político, que era um político corrupto, que era um político ladrão, e tinha todos esses adjetivos que a gente tinha por aí. Neste caso, também há outro grupo, outro tripé que dá sustentação a esse governo, que é o consórcio formado pelo grupo do Olavo de Carvalho, que a gente chama de consórcio moral, né? Esse consórcio moral tinha como grande representante no governo, tinha o ex-ministro da Educação. Ainda temos a Damares aí prestando serviço a esse governo. Mas falando do ministro da Educação, esse senhor, né? O senhor Weintraub, o Abraham Weintraub, nada mais era do que uma pessoa que falava
o que queria e o que não podia, de uma forma muito contundente, com o respaldo do Bolsonaro e com o respaldo do Olavo. E estava aí exatamente para fazer a antipolítica, o antissistema dentro de um dos principais ministérios do Brasil. Vejam, no Ministério da Educação, nós tínhamos um negacionista da ciência, nós tínhamos um negacionista da educação, nós tínhamos uma pessoa que não gostava das universidades, nós tínhamos uma pessoa que não gostava de pesquisadores, nós tínhamos uma pessoa que antes de sair, no dia 18, emitiu uma portaria 545, negando o direito de acesso às minorias aos cursos de pós-graduação. Veja que interessante, no Brasil desigual, no Brasil que nós necessitamos tanto de educação, nós temos um ministro que é contra a educação, ou tínhamos um ministro que era contra a educação. É surreal isso, é surreal. Mas é surreal na maneira que a gente apresenta. Mas ele é muito real para os propósitos do governo Bolsonaro, que é exatamente isso, destruir os pilares de sustentação civilizatória do Brasil. E a educação é um desses pilares. O outro pilar é o pilar formado pelo consórcio ultraliberal. Esse consórcio que tem na sua proa como pessoa eminente o ministro Paulo Guedes, que também não gosta de Estado. O ministro Paulo Guedes não gosta de Estado, não gosta de desenvolvimento. Ele gosta de banqueiro e do sistema financeiro. E, para isso, ele trabalha dioturnamente para entregar as riquezas do povo brasileiro conquistado a duras penas para a iniciativa privada. Veja o que aconteceu na reunião do dia 22 de abril. Quais são as suas mensagens ali? Quais são as suas falas que estão ali? O grande a gente salva, a gente entrega dinheiro. O pequeno a gente deixa quebrar. O trabalhador a gente coloca uma granada no bolso dele. Para quê? Para que ele exploda. Para que ele não tenha nenhuma perspectiva de vida. E essa questão do consórcio nos remete, Jário, e nos remete, meus amigos do Conversa Boa, às metáforas, que você muito bem já iniciou falando das milícias, né? Vejam que coisa interessante. A Lava Jato traçou o seu trilho no combate à corrupção e contra a criminalidade. Era o seu grande lema. E quem vai ao palácio? E quem assume no palácio? Um dos grandes representantes da milícia do Rio de Janeiro. E isso é novo? Martins, para contribuir contigo, é que, além desses consórcios, talvez o mais perigoso seja o mais polido, que seja o do rentismo, né? o do capital financeiro, que é liderado pelo Guedes. Mas o núcleo duro, que é a família, né? Porque a gente vive um governo que eles decidem dentro de casa o que vão fazer com a vida das pessoas. A família ligada ao crime organizado, né? Assim, não é o crime de colarinho branco, não. É assassinato, é extorsão, é tráfico de drogas, é grilagem. A família sempre foi. A família do presidente, não é a família brasileira. Não, a família do presidente sempre foi representante da bancada das milícias. Isso é claro. Isso é claro. Nós não estamos inventando aqui isso e não estamos levantando falso testemunho. Você mesmo iniciou essa conversa boa falando de quem são os heróis que os filhos do Bolsonaro
e davam comenda estaduais e comendas municipais. Olha só como o Flávio Bolsonaro é realmente um homem de família. A preocupação de Flávio com a família é tocante. Além de arranjar emprego para a esposa e para as filhas de Fabrício Queiroz, uma delas como assessora fantasma de seu pai, ele empregou também a mãe e a esposa do ex-capitão do BOPE, Adriano Nóbrega. O Adriano, na verdade, foi morto agora na Bahia, né, há pouco tempo. A mãe do ex-policial, Raimunda Vera Magalhães, também é sócia de um restaurante que fica longe da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas em frente ao Banco Itaú, onde foram feitos 17 depósitos em dinheiro vivo na conta de Queiroz. Esses depósitos todos feitos por funcionários do gabinete do Flávio. Então, é um homem de família ou não é, Martins? Completamente, certo? Ou seja, é uma família, né? Eles se entendem, e o que impressiona, Jair, e meus amigos do Conversa Boa, é certas lideranças brasileiras hoje ficarem, digamos assim, é como se ficarem surpresas com isso. Ficarem surpresas com isso, se indignarem de uma forma assim que, como se não soubessem quem é o presidente da República, e quem é a família do presidente da República e quem anda com o presidente da República. São 28 anos que o presidente da República se relaciona com essa categoria. São 28 anos. E que faz essa pregação publicamente. São 28 anos dentro do Congresso Nacional, seus filhos nas Assembleias Legislativas e um dos seus filhos na Câmara Municipal do Rio fazem isso todo o tempo, fizeram isso todo o tempo antes da eleição. E hoje ainda nós vemos lideranças que inclusive dizem: eu conheço da época que eu fui deputado, e ele também, eu sabia como o Bolsonaro é. Sim, eu sabia como o Bolsonaro é. Então, esse ódio ao PT, esse ódio a um governo do trabalhador é tão grande que eu sou capaz de apoiar pela omissão ou pela ação a eleição de um presidente desse, que é tudo isso que nós falamos aqui, que é um representante da milícia, que tem pessoas do seu grupo familiar envolvidos com rachadinhas, e é um cara que promove dioturnamente o racismo institucional, o racismo de Estado e o racismo individual dele. Que foi capaz de nos entregar a uma pessoa dessa? Martins, entrou mais aqui a Rani Kleber, a Vi, Poxa Belinhas, Yara Mourão, Gisele Sena, Márcia Souza, Eibru, Vanessa Aquino, Arley, Gabriela, Rebeca Andrade, Josevan Abreu coloca: quem com Atibaia fere, com Atibaia será ferido. Entrou Joel Guedes, Carlos Kleber Gadelha coloca: consórcio ideológico, Polinos Oficial, Chapa Louco. E o advogado do Bozo, acho que aqui ele se refere ao presidente, diz que não sabe como o Queiroz apareceu na casa dele. Depois disso, eu tenho medo até de olhar debaixo da cama, porque agora é a mulher do Queiroz que pode aparecer a qualquer momento. Porque ela também está foragida, né, Chapa Louco? Aí entrou a Ana Clara, Michele Silva, o Carlos Kleber Gadelha coloca: parece um pesadelo. Entrou a Ellen Rayane, Neto Rafael Nunes, Igor Lopes, Henry, a Cláudia Diniz, o Charles coloca: as mídias os colocaram lá com a ajuda desses consórcios citados. Aí Gabi Felipe, Sosso Lima, Matheus Mota fala aqui que está travando, mas que já voltou ao normal. Ana Gabriela Bandeira e o Joel Guedes dá uma saudação aqui, saudação para ti também, Joel. Martins, agora vamos, para quem não sabe ainda, vamos falar um pouquinho quem é o Queiroz, pode ser? Pode ser. O Queiroz
ele é o líder, né, daquela prática que, além de ser uma prática corrupta, Martins, ela talvez seja de uma grosseria, que é a rachadinha, né? É aquela coisa de você empregar uma pessoa e a pessoa ter que te dar metade do salário, né? Ou uma parte do salário, uma coisa absurda, que a linha de defesa hoje do bolsonarismo é dizer, não, mas não é recurso público. A partir do momento que entrou na conta do funcionário, é recurso privado. Poxa, mas ele foi contratado já com esse fim, né? Enfim, vamos lá. O Fabrício Queiroz, Fabrício José Carlos de Queiroz, 54 anos, foi subtenente da Polícia Militar por 31 anos até 2018. Como PM, se envolveu em 10 mortes de suspeitos em confronto. Aqueles casos que no Rio de Janeiro ficam conhecidos como os autos de resistência, que oficialmente tentou prender, a pessoa resistiu e ele terminou matando. Considerado próximo da família Bolsonaro, ele já foi visto em fotografias durante confraternizações. Seu último cargo estava ligado ao senador Flávio Bolsonaro, que era deputado no Rio de Janeiro. Além de assessor parlamentar, ele era o motorista e segurança de Flávio. Com uma renda de R$ 23 mil mensais, ele acabou exonerado do gabinete em outubro de 2018. Além dele, sua mulher Márcia Oliveira de Aguiar e as filhas Natália e Evelyn de Queiroz já trabalharam para Flávio. A rachadinha, segundo o Ministério Público, Flávio Bolsonaro lavou até R$ 2.300.000 utilizando uma loja de chocolates e negociações imobiliárias. O dinheiro teria origem em um esquema de rachadinha, comandado por Queiroz no gabinete do deputado, em que os funcionários dos parlamentares são contratados sob a condição de devolver parte de suas remunerações. Até milicianos teriam se beneficiado do esquema. Apenas em um ano, de janeiro de 2016 a janeiro de 2017, o Queiroz movimentou R$ 1.200.000. O valor é completamente incompatível com o patrimônio do então motorista. Os promotores revelaram 483 depósitos de 13 ex-assessores na conta bancária de Queiroz. As transferências foram por meio de cheques e dinheiro vivo. Durma com um barulho desse. Isso, aí sim, aí é um caso de polícia, primeiramente, né? É um caso de polícia, como a gente está vendo desde quinta-feira, dia 18, ou foi quinta ou foi quarta-feira, 17, 18, que o Queiroz foi preso. O presidente está mudo. O presidente não fala nada. O presidente nem sair do palácio sai mais. O presidente nem parar no cercadinho para dar aquelas mensagens que ele dava para o seu grupo, para mais. Por que isso? O presidente se abala com a prisão de um cidadão de bem como esse, procurado pela justiça, envolvido em todos esses casos, e o presidente não se abala com mais de 51 mil mortos no Brasil pela pandemia. O presidente não se abala por milhares de pessoas que estão perdendo os seus empregos agora devido à crise da saúde e da economia. O presidente, quando se abala por uma pessoa, vai a um enterro, sábado ou foi domingo, de um moço paraquedista do Exército, que aqui nós também nos solidarizamos com a sua família que morreu, mas vai lá apenas para prestar essa solidariedade, prestar o seu afago, carinho a essa família, mas é incapaz de prestar essa solidariedade para as outras 51 mil famílias de todo o Brasil que já morreram. É capaz de prestar uma solidariedade, de fazer um esforço tremendo para que a economia, para que os empregos sejam mantidos, para que as empresas continuem funcionando. Ou seja, é um presidente focado única e exclusivamente numa defesa, principalmente dessa questão das milícias, da proteção dos seus filhos, principalmente, e daqueles que estão no entorno dele. É um presidente preocupado com
Com esse resultado econômico de 40%, o Ministério Público do Rio de Janeiro constatou que 40% do salário desses servidores que estavam a serviço do seu filho Flávio, hoje senador, devolviam ao Queiroz, e com esses 40%, o Queiroz distribuía R$ 24.000 na conta da primeira-dama. Quem não se lembra disso? Foi feito um depósito de R$ 24.000 pelo senhor Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama. E o presidente saiu-se com uma maravilhosa. Era um empréstimo de R$ 40.000 que eu tinha feito a ele e ele agora resolveu me devolver. É como o senhor Frederico Wassef, ex-advogado do senhor Flávio, disse, e a repórter Andréa Sadi perguntou, magnífico, magnífico. Como foi que ele chegou lá? Ele foi levado por alguém? Ele pulou o muro? Ou ele chegou lá voando? Bom, nessas três questões que a Sadi tinha feito, eu teria respondido que ele chegou voando. Porque não tem resposta, minha gente. Não tem resposta. Alguém está na minha casa há um ano e eu dizer que não sei como é que está. Ou seja, é tanta resposta, Foi tanta coisa. Também, Martins, que na operação a OAB esteve presente, porque lá é o endereço do escritório do advogado. Mas chegando lá foi até importante, porque a OAB foi no sentido de preservar ele, mas chegando lá constatou que não tinha nenhum indício de que ali já tinha funcionado um escritório de advocacia. Então foi um esconderijo mesmo que encontraram para o Fabrício Queiroz. A operação foi muito bem feita, Jairo, porque a operação ela se cercou do arcabouço normativo e jurídico para poder acontecer e se cercou das garantias daquelas pessoas que fossem fiscalizar que esse normativo e essa lei pudesse ser cumprido da melhor maneira possível. E isso foi, digamos assim, o checkmate naquelas pessoas que hoje tentam dizer que não sabiam que o Queiroz estava lá, não sabia que o Queiroz estava escondido lá, que recebia sua família lá, que passou o Réveillon por lá. Então, ou seja, não há resposta. Esse pessoal que tinha tanta dificuldade com essa frase, eu não sabia, né? E outra, olha só a coincidência. O Moro deixa o Ministério da Justiça, depois de um ano, sei lá quantos, mas mais de um ano que ele estava lá, né? E o Queiroz nunca foi perturbado. E o Queiroz nunca foi achado. O Moro sai do Ministério. E agora a Polícia Estadual do Rio, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, com auxílio da Polícia Estadual do Rio de Janeiro e a Polícia Estadual de São Paulo, descobrem o Queiroz. Mas será que a Polícia Federal não tinha inteligência suficiente para saber onde é que estava o Queiroz? Martins, que de tanto o Moro planejar dar um cheque no presidente, o presidente que deu um cheque nele, porque ele se tornou cúmplice dessa história toda. Martins, eu queria só pegar um gancho da tua fala, que você falou em solidariedade às pessoas, e hoje o pai do seu Carlos, que é o meu vizinho aqui de parede, em Baturité, ele faleceu em virtude da Covid-19, então eu queria registrar aqui os meus sentimentos com relação a isso, porque termina chegando bem pertinho da gente, né? A minha família, 11 pessoas já adoeceram, felizmente nenhuma morreu, e a Helena fez o registro aqui de que perdeu várias pessoas queridas, né? Só registrar aqui, Fábio Souza, Eduardo Andrade Couto, Josevan Abreu, a briga do Bozo, deve ser o presidente, com o Witzel e o Dória resultou na prisão do Queiroz? É uma pergunta. Rapaz, o Witzel tá ferrado também, né, Martins? Um pedido de impeachment que foi votado 69-0 é difícil, né? Regina Lacerda Nunes, Gustavo Freitas,
Pimentelizadora, Rabelo Joyce, Gabi Costa Vieira, Rayane Melo, Chapa Louco, Euzinha Alana, Carlos Kleber coloca, seria cômico se não fosse trágico, Nutella da Yaya, Sávio Franca, Júnior Basta, Lunar Arquitetura Interior, Verônica Maciel, Chapa Louco coloca, e a empresa da ex-esposa do advogado levou míseros 41 milhões de reais. Cíntia Vieira, Angel Camargo Amorim, André Neves, PKP, Iara, o Josevan Abreu colocou, o Moro desmoronou. Martins, a gente está entrando já na reta final da conversa boa, então tem mais uma questão que eu quero te ouvir, que é mais uma caricatura dessa coisa toda que a gente tem que conviver diariamente no Brasil. Enquanto o George Floyd era assassinado por asfixia lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, e comovia o mundo a se manifestar, que as pessoas, inclusive, deixaram de lado um pouco a questão da pandemia, porque se sentiram asfixiadas também, e passaram a se manifestar contra o racismo e o fascismo. No Brasil, o presidente Bolsonaro não fez nenhuma menção ao caso e fez gestos supremacistas brancos, como a equipe toda em live tomando aqueles copinhos de leite. Além disso, como símbolo desse enredo de horrores brasileiro, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, um negro de alma branca, como diria Paulo Henrique Amorim se estivesse vivo, de saudosa memória, afirma que o nosso dever de reverência se deve unicamente à princesa Isabel, que Zumbi era um covarde, que Zumbi envergonhava a negritude e que o racismo no Brasil é Nutella. Aí eu te pergunto, quem envergonha o mundo e o Brasil? Seria realmente Zumbi dos Palmares, Marielle Franco e Silvio Almeida? Ou seria Bolsonaro e Sérgio Camargo? Essa é fácil, já. Essa é fácil de responder. Não vale responder objetivamente, não. Essa é fácil. Essa é fácil, né? Mas antes de dar a resposta, eu tenho uma tese em relação ao Witzel. Eu acho que o Witzel virou o jogo aos 45 minutos da prorrogação. Foi exatamente o Ministério do Rio com a polícia que deu checkmate no presidente e nos seus filhos. Ou seja, não é impossível ele se salvar do impeachment. O jogo está aberto. O jogo está aberto. Vamos ver como é que a próxima partida ou com o próximo tempo vai se desenrolar. Aguardemos, né? Em relação a essa questão do racismo individual, institucional e estrutural do governo Bolsonaro, representado pela sua pessoa enquanto instituição, né, representante do Estado brasileiro, isso tem nos causado grandes, e aí eu falo do lugar de fala, né, isso tem nos causado grande revolta, tanto para os brasileiros como no mundo inteiro, porque se percebe que o Bolsonaro faz isso de propósito, que o Bolsonaro faz isso porque ele é isso, ele digamos assim, ele é o gênese, ele é a síntese de toda essa questão do racismo brasileiro que desde então se falava que não, a gente é um povo cordado, que a gente não tem racismo, ou seja, que a gente botava panos quentes nessa questão do racismo, e o Bolsonaro, muito pelo contrário, ele vem dizer, não, eu sou racista mesmo. O Brasil é um povo, e ele diz, o Brasil é um povo conservador e racista. Com as suas falas e com seus gestos e com sua prática, ele sempre diz isso. É um povo, e essa agenda foi que foi eleita. É por isso que ele bota o senhor Sérgio Camargo aí na Fundação Palmares, e esse moço faz o que faz. Mas ele faz o que faz não é porque ele queira.
É porque ele faz parte de uma estrutura que quer isso. Ele faz parte de uma inteligência que quer isso. Então, por isso que ele faz isso, por isso que ele se comporta com essa maneira. A outra coisa é o Hélio Bolsonaro, que é aquele deputado federal do Rio de Janeiro que foi eleito com o sobrenome Bolsonaro e que é o papagaio de pirata do Bolsonaro, um negro, sendo papagaio de pirata do Bolsonaro, olha, eu não sou racista não. Ou seja, meu melhor amigo é o Hélio. Mas Ele chegou a fazer é... até uma brincadeira, dizendo, e aí, Hélio, quer continuar sendo meu escravo? O Silvio, eu não assisti ontem o Roda Viva, mas com certeza o Silvio deve ter falado isso, o Silvio Almeida, porque ele fala isso no livro dele, né? Ele fala isso, ele diz que no Silvio Almeida, que tem um livro magnífico chamado Racismo Estrutural, ele fala que essa questão do racismo individualista é muito subjetivo, é individual, né? E uma das frases que representa isso é o seguinte, olha, racismo é errado, mas tenho amigos negros. Racismo é errado, mas olha, eu também tenho amigos negros, Esse né? mais... Somos todos humanos, né? Somos todos humanos. Então isso é uma questão que a gente escuta e pensa que é uma coisa natural, porque a gente já está naturalizando isso muito no Brasil. Com esses novos acontecimentos que a gente tá vendo, a gente está tentando ir contra isso. A outra questão, eu gosto muito quando a Djamila Ribeiro, no seu pequeno manual de antirracista, ela fala: o racismo é com um sistema de opressão que nega direitos. Essa frase é fantástica. Porque é exatamente isso que o senhor Sérgio Camargo e o senhor Bolsonaro e muitos dos seus representantes do governo fazem. Negar o direito das populações, das minorias, daquelas pessoas. Porque o racismo não é apenas de cor. Né? Nós estamos falando aqui do racismo de cor, mas nós estamos falando há outros tipos de racismo. Contra a mulher, por exemplo, que seu Bolsonaro costumais em fazer isso, né? Contra as minorias homossexuais, LGBTI, QI, certo? Então, tudo isso faz parte dessa questão do racismo no Brasil. A outra questão também que eu achei fantástico, esse é um livro da EDUFBA, editora da Universidade Federal da Bahia, chamada de Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, né? Onde ele fala uma frase também fantástica que resume muito isso que a gente está falando do racismo no governo brasileiro, que ele fala que a alienação intelectual é uma criação da sociedade burguesa. Veja que interessante, né? E a gente vê isso exatamente permeando esse consórcio que dá sustentação ao governo Bolsonaro. E, por fim, essa questão... 1 minuto e 20. E, por fim, essa questão do institucionalismo do racismo tem a ver com os conflitos sociais que estão inerentes dentro dessas instituições. E a questão da estrutura é a dimensão econômica. Muitos vezes, os negros em cargos inferiores e que não são lhe dadas oportunidade para ascender muito para as questões mais elevadas da empresa. É tão boa que passa rápido. Passa rápido demais. Basta, Martins, quem quiser fazer esse raio-x, verificar em todas as grandes estruturas, no STF, na Câmara Federal, no Senado, a desproporcionalidade entre brancos e negros. Fazer o último registro aqui, Lisa Maria, Josevan, Paula Vaz, Lavínia Vitória, Fê Malosso, Francisca Rocilene, Aila, Fábio Souza, Matheus dos Reis e a garota 082. O Matheus dos Reis, nosso amigo que é secretário de Educação em Guaramiranga. Pessoal, todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, coloca na tua agenda o nosso programa Conversa Boa. Eu, Jairo Castelo Branco, com o nosso amigo
João Martins Neto, diretamente de Portugal. Quem não segue ainda o perfil do Martins, é esse arrobazinho que eu coloquei aqui, e o meu tá do lado. Vamos em frente, que essa conversa só é boa, porque tem eu, Martins, mas tem todos vocês. Boa noite, valeu! Boa noite, até